Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá, pessoal! Vamos partir agora para a tutela provisória de urgência e agora do tipo cautelar. Nós estamos aí já no terceiro vídeo sobre as tutelas, então nós temos dois anteriores, um que trata dos aspectos em geral e nós fizemos um bem detalhado sobre a tutela provisória de urgência antecipada, tá? Nós falamos da antecipada antecedente e que, de certo modo, depois a gente pegou o gancho para falar da incidente, né? Incidental, como que. Agora, nós vamos continuar nas provisórias de urgência, mas agora a cautelar. Lembra, pode ser urgência e pode ser de evidência, as tutelas provisórias. Sendo que a de urgência, ela pode ter, pode ser do tipo antecipada, aquela satisfativa, que eu preciso agora dessa concessão do juiz, mas também, agora a gente vai ver que a gente pode também ter a de urgência, né? Mas cautelar, calma lá, eu preciso, mas não precisa ser agora, né? Então, ela não tem o caráter satisfativo, ela tem o caráter o quê? Asseguratório, para segurar o meu direito. Então, a tutela provisória de urgência cautelar é a proteção provisória, né? Aí é a mesma coisa, concedida pelo juiz agora para resguardar o direito material ameaçado. Não mais para antecipar, mas para resguardar, para proteger. É a concessão, então, do direito material, ele é uma proteção antecipada, digamos assim, né? Então, os verbos aqui que a gente pode pensar é acautelar, é proteger, é resguardar, é assegurar esse direito que, então, eu estou requerendo ao Poder Judiciário. Então, como eu disse, ela não é satisfativa como antecipada, mas ela é acauteladora, asseguratória. Então, a tutela provisória cautelar, ela não satisfaz no todo ou em parte a pretensão do autor. Então, ela não vai satisfazer de já, mas ela vai proteger, para que lá na frente eu me satisfaça com o meu pedido principal. Então, o juiz não concede já, o que só seria deferido ao final. Porque na antecipada o juiz decide já, né? Naquele momento. Aqui não, ele não decide, ele não concede já. Ele determina providências de resguardo, proteção e preservação dos direitos que estão em litígio, que estão sendo discutidos na lide. Então, essa é a ideia principal da tutela provisória de urgência cautelar. Os artigos 302 a 305 do Código de Processo Civil, eles tratam das duas, ali de maneira geral, das duas tutelas, antecipada e cautelar. Então, vocês leiam, senhores, no Código, do artigo 302 ao 305, você vai ver que os aspectos servem para as duas, né? São os aspectos gerais. E o 305, ele trata especificamente da cautelar. Olha o que diz o 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, ou seja, no início, na petição inicial, que a diferença é essa, a tutela provisória de urgência cautelar, da mesma forma que antecipada, ela pode ser o quê? Antecedente, ou seja, pede-se junto com a petição inicial, naquele momento, ou incidente, por quê? Porque o meu direito está sendo correndo risco no meio do processo. Lembra dos dois requisitos para as tutelas de urgência provisória de urgência, que era o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, aquela aparência, né, do direito, e o periculum in mora, o risco, né, o perigo do direito. Então, voltando aqui no 305, a prestação da cautela tutelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito, que se objetiva assegurar e o perigo de dano ao periculum in mora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Então, o 305 fala da antecedente. Por quê? A antecedente vai ser feita através da petição inicial, pedido principal e a tutela. Né? A incidente ela vai acontecer no meio do processo, então não vai ser dentro da petição inicial, tá bom? E aí, assim, gente, o parágrafo único do 305 fala que, caso entenda, né, o juiz, que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, no princípio da fungibilidade. Mas vejam, você pede uma tutelar, uma tutela cautelar, mas ela é antecipada. É isso que diz o parágrafo único. Se o juiz entender que não basta resguardar, proteger, porque pode colocar em risco o direito do autor, ele pode conceder como antecipada. Entendeu? Eu pedi cautelar, mas o juiz fala, não, só proteger não vai adiantar. Ele pode dar, então, antecipadamente. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Segura aí na fungibilidade. Eu preciso parar para tomar uma aguinha. Tomei minha aguinha, acho tão mimoso falar aguinha. Melhorei a luz também. Eu preferia fazer áudios no Spotify que não aparecia a imagem. Mas já que eu não consigo gravar no Spotify, tem que ser no YouTube. Mas às vezes eu esqueço da luz. Vamos falar sério. Vamos voltar aqui à nossa tutela provisória de urgência cautelar. No caso, a tutela antecipada, tá? Seja ela... no caso, a antecipada, perdão, ela só pode ser concedida se puder ser revertida. Então, por exemplo, a árvore que não pode ser replantada, né? Não tem como voltar a árvore. Uma vez que ela foi cortada, ela não tem como voltar. Então, não há reversibilidade. Olha o que diz o artigo 300 no parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada, não a cautelar, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, a antecipada, ela só pode ser concedida, por quê? Porque lembra do princípio da revogabilidade? O juiz pode depois mudar? Ele concede, depois ele fala, não deveria ter concedido. É o princípio da revogabilidade das tutelas. Então, a antecipada só pode ser concedida se puder ser revertida. E a tutela cautelar não dá o direito material. Então, são observações, tá? Que eu fui colocando aqui no meu resumo. Às vezes aparece. A cautelar, que é o que a gente vai tratar aqui mais especificamente, ela não dá o direito material. Não é igual a antecipada, que já dá o direito. Ela só protege ele, tá? Pra gente não esquecer. Enfim, vamos avançar aqui, artigo 300, agora vamos para o 301. A tutela cautelar, ela não possui um rol taxativo. A gente sabe que quando o código quer que seja só aquilo, só naquelas situações, ele já, igual, sei lá, os títulos executivos extrajudiciais, tem um rol do que pode, né? O agravo de instrumento tem um rol, né, no 1015. Situação por situação. Aqui na tutela de urgência de natureza cautelar, não há um rol, ou seja, pode ser muitas coisas. Então, o código não colocou um rol para não ficar fechado, porque pode ser N coisas, né? Então, o artigo 301 do CPC traz um rol que não taxativo, mas exemplificativo. Algumas situações que, quando eles escreveram, os legisladores, eles devem ter pego as situações mais recorrentes, mas não se esgota nessas possibilidades, nessas hipóteses, tá? Olha o que diz o artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, ele traz aqui algumas possibilidades, que nós vamos ver uma por uma, mas não se esgotam elas, tá? O rol, ele é exemplificativo e não taxativo. Então, o 301 traz esse rol exemplificativo de medidas que o juiz pode adotar para a satisfação do direito pretendido pela parte, né? A pretensão, o interesse processual
em complementação ao previsto no artigo 297 do CPC, que diz: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, por se tratar de um rol apenas exemplificativo, o juiz não fica restrito às medidas descritas no 301. Então, vamos ver essas hipóteses que ele traz, né? Então, a tutela de urgência de natureza cautelar, ela pode ser efetivada mediante o que o 301 traz. Ele traz 5 possibilidades, né? O arresto, o sequestro, o arrolamento de bens, o registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, que é o pé da letra ali do artigo. Então, vamos por partes, né? O cautelar, né? O arresto cautelar. Primeiramente, não confundir com o arresto da execução. Nós já estudamos execução, certo? Nós já vimos lá o arresto, tá lá no Spotify, no meus podcasts, estudando Direito em Voz Alta com a Marta. Lá tem toda essa coisa da execução, então nós já estudamos. Lá nós vimos o arresto da execução. Aqui é outra coisa, aqui é o arresto cautelar, do artigo 830. O 830 é o da execução. Lá que fala que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto basta para garantir a execução. Aqui é outra coisa do 301. Tá? O arresto cautelar é a apreensão de bens indeterminados. Presta atenção, indeterminados. Ou seja, quaisquer bens, tá? Do réu para a garantia do cumprimento ou execução da quantia que da tutela. E aí temos o sequestro cautelar também, que também não devemos confundir com o sequestro da execução, beleza? O sequestro é a apreensão de bem determinado, diferente do arresto. O arresto é qualquer bem. O sequestro é um bem determinado, é aquele bem que vai ser, então, sequestrado para a garantia da tutela cautelar, né? A ideia aqui é resguardar o direito, certo? O juiz vai lá arrestar ou vai lá sequestrar, não vai dar o autor, mas vai resguardá-lo. Nós vamos ver de que maneira. Então, o sequestro cautelar é a apreensão de bem determinado, um bem específico, para a garantia do cumprimento ou execução para entrega de coisa. O sequestro pode ser contra a fazenda pública, tá? Um ente aí da administração pública, porque é um bem determinado. Mas o sequestro não pode ser... o sequestro pode ser contra a fazenda. O arresto não. Porque o arresto é quantia, é qualquer bem, né? Então, não pode. Então, se no curso do processo verifica-se que o bem está correndo um risco de perecimento, porque o réu não toma os cuidados necessários, ele está deixando estragar, deixando se desfazer, perecer, vendendo, transferindo, né? O autor pode, então, postular o sequestro cautelar com a entrega a um depositário que ficará responsável pela sua preservação e manutenção até o final do litígio. Porque aqui, pessoal, na tutela provisória de urgência cautelar, nós já entendemos que não é um caráter satisfativo igual na antecipada. Aqui, o bem, o direito, será protegido até o final do processo, para quando sair a sentença, esse bem tá lá guardadinho, entendeu? Esse direito tá resguardado. Então, vai ficar, se for uma coisa, como um depositário, para preservação até o final do litígio, né? O sequestro não atende ainda à pretensão do autor, então não é satisfativa, lembra? Que não se verá reintegrado na posse da coisa deferida ao depositário, porque vai ter um depositário guardando isso aí. Mas é uma medida, uma providência protetiva, acautelatória, cuja função, portanto, é afastar um risco de que até o processo, né, até que o processo chegue ao final, a coisa pereça, tá certo? Então, esse é o sequestro. O arresto é qualquer bem, o sequestro é aquele bem. E aí também, ainda no 301, fala do arrolamento de bens. O arrolamento de bens não vai ser nem o arresto, nem o sequestro. É algo, então, tem um caráter residual. É a produção de relação de bens para evitar dissipação ou perecimento. Então, vai se fazer aí uma
uma lista desses bens, vai ver o que tem ali, né? Esse rol vai ser listado, tem aspectos quantitativo, o que tem, né? Tem uma casa, um carro, e qualitativo, a casa tá assim, o carro tá assado, para preservar, para essa coisa não perecer. Então, esse é o arrolamento de bens do 301. Ele é muito comum em partilha ou divisão de bens, né? Então, tem os bens lá, então faz esse rol para garantir que ele não se pereça, não se perca até o final do processo. Então, veja, o autor não vai tê-lo, mas vai saber o que ele tem ali protegido. Também, ainda no 301, fala de protesto contra alienação de bens, ou seja, registro. É a cientificação da pendência judicial quanto a terceiros eventualmente interessados nos bens litigiosos. Então, esses bens, eles estão aí num litígio, numa lide, num processo, e tem que cientificar um terceiro que não tem nada a ver com o processo, mas que está interessado nesse bem, de que há essa lide. Então, por isso que fala protesto contra alienação de bens. Quando o juiz dá essa ordem, aparece no registro daquele bem. Então, estou interessada numa casa, puxo lá a capivara da casa e aparece esse alerta. Esse bem faz parte de um processo, né? Não é para impedir a venda, mas para alertar que tem um risco. Eu não compraria. E, por fim, o artigo 301 fala qualquer outra medida idônea, né, para a asseguração do direito. Então, demais medidas que o juiz achar pertinente. Por exemplo, bloqueio de bens, bloqueio de conta bancária, retirada do nome do banco de dados, etc. Tá bom? E aí chegamos na tal da fungibilidade que eu ofereço com todo carinho para minha amiga Lília, minha amiga de faculdade, que faz parte do meu grupo, minha parça. No dia que o professor foi falar dessa aula, ela teve que sair no meio da aula com uma questão particular. E ela, muito aplicada, que é show de aluna, falou para mim: amiga, depois você me explica o princípio da fungibilidade nas tutelas? Eu já expliquei para ela, mas eu dedico a ela, que é uma amiga extremamente aplicada. E que eu, toda vez que se fala em fungibilidade agora, eu lembro dela. Então, vamos lá. Estamos dentro da tutela provisória de urgência do tipo cautelar, aquela que assegura o direito, não o entrega de imediato para o autor, mas o protege de alguma maneira. O artigo 297, então, vai falar que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E por que a gente está trazendo ela aqui, agora na cautelar? Presta atenção, parágrafo único do 297. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Em outras palavras, as tutelas cautelar e antecipada, e eu deixei para trazer aqui agora, porque nós já vimos antecipada. Então, são espécies de gênero de tutela jurisdicional de urgência, certo? Porque a gente vai ver a de evidência. Então, a de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada ou cautelar, que, por sua vez, objetiva evitar a propagação dos efeitos do tempo de modo a resultar em dano ao direito da parte. A semelhança entre as duas modalidades, antecipada e cautelar, pode gerar equívoco das partes ao requerer a medida. Gente, pensa, a gente é aluno, ok, mas acho que no mundo aí não é muito, né, no mundo jurídico, não é fácil. Você pode confundir se o caráter daquilo que você está pedindo precisa ser antecipado, né, satisfativo, ou só de proteção cautelar. Então, pode haver, né? E também isso pode se alterar no meio do caminho. Era de um cautelar apenas, mas agora se tornou necessário antecipação, né? Primeiro eu queria só que me protegesse meu direito, mas agora que tá desfazendo as coisas. Aí não tem jeito, entendeu? Pode mudar também. Então, há essa semelhança no momento do requerimento da tutela. E o CPC estabeleceu no artigo 305, no parágrafo único, a possibilidade de o pedido de tutela cautelar ser caracterizado como antecipação, o qual observará o procedimento relativo a este. Então, se eu peço um e o juiz, pelo princípio da fungibilidade, entende que é o outro, a gente vai seguir o procedimento do outro. A gente vai ver que ele não é tão diferente assim, mas tem diferenças, tá? Olha o que diz o artigo 305, parágrafo único.
Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, porque foi pedido como tutelar, o juiz observará o disposto no 303, ou seja, ele pode então conceder, mesmo tendo sido pedido por um tipo, ele pode conceder o outro. Então, a gente pode cravar que entre as tutelas provisórias incide o princípio da fungibilidade, pelo menos na antecipada e cautelar. Então, através do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, é possível que o juiz possa conceder uma medida de urgência no lugar de outra postulada, desde que presentes os requisitos para concessão. E os requisitos a gente já viu, a petição inicial, tal, simplificada, com endereçamento, com tudo que tem direito, os documentos, as provas, né? Para o fumus, para provar o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, e o periculo in mora, né? O risco aí desse direito. Então, se o pedido tem natureza de tutela cautelar, só para assegurar, mas foi chamado pelo autor de tutela antecipada lá na petição inicial, o juiz deve decidir em conformidade com a verdadeira natureza do requerimento. Por exemplo, se pede o arresto do bem na cautelar, só o arresto, né? O juiz sabe que está sendo pedido. Então, pode antecipar o bem como tutela antecipada, mesmo tendo sido pedido como tutela cautelar. Então, ele viu que a pessoa, o réu está desfazendo, ele já corre e antecipa, tá? Em vez de só proteger. E também, se o pedido tem natureza satisfativa, né, antecipada, mas foi postulado como cautelar, antecedente, cabe ao juiz examinar o requerimento de acordo com a sua verdadeira natureza. Porque ambas são de urgência, concorda? Tanto a antecipada quanto a cautelar. Bem, vamos agora aos procedimentos. Artigo 305, então, aí para tutela provisória de urgência cautelar. Então, da mesma forma que a antecipada, tem que haver essa contemporaneidade da urgência quando da propositura da ação, né? Então, eu não tenho como requerer uma tutela de algo que ainda não está acontecendo, entende? Quando fala da contemporaneidade, é isso, é naquele mesmo momento que eu estou entrando com a ação com o pedido principal, naquele momento, o meu pedido principal corre perigo. É isso, tá? Que aí fala da contemporaneidade. Requisitos, senhores. Requerimento da tutela provisória de urgência cautelar, então vai ser esse o título, você vai pedir isso, vai expor a lide, vai fundamentar a lide com o pedido principal mais a causa de pedir, de forma simplificada, lembra? De forma simplificada. E uma exposição sumária do direito que se objetiva assegurar o fumus boniuris, né? A plausibilidade do direito, aquela aparência de que existe o direito, a indicação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. O que é isso? Vocês já sabem, o periculo in mora. Então, são os dois requisitos das duas tutelas provisórias de urgência, né, gente? O periculo in mora e o fumus boniuris. O que mais, senhores? O endereçamento, né, lá do artigo 299, que tem aquela, nós vimos já lá no primeiro vídeo de tutela, da competência, quem que vai julgar, então tem que verificar essa competência, se a gente já sabe ou não sabe. Tem que ter o valor da causa sempre, né, relacionado com o pedido principal, apesar de você estar entrando com um pedido de tutela, você vai verificar aí o pedido principal para prever o valor da causa. As custas, né, do pedido principal e a juntada dos documentos. E aí, senhores, vai vir a decisão liminar do juiz, lembra? Ele vai decidir de maneira liminar, no início do processo. Gente, meu WhatsApp não para de fazer tuque, e tá me irritando, peraí, pronto. Aqui no computador. Isso que eu tô aqui, ó. Então, vai vir a decisão liminar do juiz. Então, pode haver vício na petição inicial, mesmo simplificada, e aí, preliminarmente, o juiz pode indeferir essa petição inicial, e aí a gente já sabe tudo o que acontece, porque isso aí é matéria de outros semestres. É possível um novo ajuizamento, então se ele indeferir a petição inicial, ele não está nem pedindo emenda, nem aditamento, ele está indeferindo alguma coisa grave, um vício grave, que ele entendeu que não era saneável. Então, é possível um novo ajuizamento do mesmo pedido de tutela cautelar, mas com fundamentos novos, né?
salvo se o indeferimento foi por decadência ou prescrição. Aí também não adianta entrar com novo pedido. Bom, havendo concessão da tutela provisória de urgência cautelar, ela é diferente da antecipada, porque a antecipada, então, já traz para o autor, né, no mundo fático ali, ao que ele pediu. Aqui na tutelar vai haver só o resguardo daquele direito, né? Então, na cautelar, o juiz só vai mandar proteger aquilo. O réu vai ser citado em 5 dias para contestar o pedido da tutela e indicar provas. Correto? 5 dias para contestar. Contestação, senhores. Sem contestação, vai seguir a revelia. Lembra? O processo vai seguir a revelia. Segue a revelia, por quê? Porque vai haver a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, né? E é desnecessário a intimação do réu revel e o julgamento antecipado por mérito, porque seguiu a revelia. Se ele contestar, apresenta a contestação dele, vai seguir o rito comum, tá? E aí, paralelamente, assim como na antecipada, paralelamente, vai se fazer o quê? A efetivação da tutela. Então, por exemplo, um pedido de tutela cautelar que gera o arresto cautelar. Então, foi pedido o arresto dos bens, né? Qualquer bem, lembra que o sequestro é um bem determinado. Aqui foi o arresto. O juiz dá a ordem e é expedido o mandado de arresto pelo oficial de justiça, feito o auto do arresto e o processo continua. Então, a efetivação da tutela da cautelar está previsto no 308. Aqui começa a fluir o prazo de 30 dias para o aditamento, para a emenda. Não confunda, a antecipada era 15 dias. A cautelar, 30. Porque aqui há alguma coisa sendo protegida. Não foi nem concedido antecipadamente. Algo protegido. 30 dias para o autor, então, emendar essa petição. Olha, um prazo bom, né? Para ele complementar a petição inicial, simplificada, para ele fazer o pedido principal de maneira argumentativa, aprofundando os argumentos, juntar novos documentos, etc. Então, olha o que diz o 308. Efetivada a tutela cautelar, o juiz efetivou, concedeu. O pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que, deduzido o pedido da tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Então, ele nem vai pagar mais nada, mas ele precisa aditar esta petição inicial que foi simplificada pelo seu caráter de urgência. Bom, concedida a cautelar, o pedido principal deve ser apresentado em 30 dias, então, por meio da emenda do aditamento da petição inicial. Nos mesmos autos, né? E não precisa de novas custas. Beleza. E aí tem a cessação da eficácia da tutela. Como que essa tutela vai ser cessada? Ela é concedida. Mas, após a concessão, ocorre uma das hipóteses do 309. Então, veja as possibilidades de cessação da tutela. Se o autor, que tinha 30 dias, não fizer, né? Se ele não aditar o pedido principal, se ele não obedecer os 30 dias, ou se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Aí cessa a eficácia, os efeitos da tutela que foi concedida aí de maneira cautelar. Veja aqui, ó, são 3 situações, então, no 309. Se não for feito o aditamento, é o inciso 1. Cessa a eficácia, ou seja, a produção dos efeitos daquilo que foi. Então, o bem estava protegido, deixa de ser protegido, é isso. E o processo vai continuar pelo rito comum, tá? Se não for feito o aditamento. Aqui é diferente lá da antecipada. Que se não é feito o aditamento, então, extingue o processo, lembra? Na antecipada, se não for feito o aditamento ou se o réu não agravar, extingue-se o processo. Na cautelar,
O 309 diz que se não for feito o aditamento, cessa a eficácia da tutela, a proteção. Porque lá na antecipada, gente, por que extingue o processo? Porque o juiz já deu. Porque vocês vão falar assim, Marta, é muito difícil entender isso. Mas pensa, na antecipada o juiz já deu. Então o processo não tem por que seguir. Ele antecipou, ele concedeu. Então o processo se extingue. E se o réu também não agravar lá na antecipada, extingue, por quê? Porque o juiz já deu. Na cautelar, o juiz não deu. Ele só protegeu. Consegue entender? Se ele só protegeu, o negócio ainda não é, o autor não conseguiu o seu pedido. Então, não é difícil entender, gente. Pensa. Então, se não aditar, cessa a eficácia. Não está mais protegido, senhor. E vai seguir pelo normal, tá? A audiência, a contestação normal. E se não for efetivada em 30 dias, não for emendada a petição inicial, cessa a eficácia também. Deixa de ser resguardado, tá? E continua o processo no rito comum. Ou se o juiz julgar improcedente o pedido principal. Então, chegou, ele achou que o pedido principal não tinha nada a ver, ele dá, por exemplo, ou porque houve a prescrição, então cessa a eficácia também desse resguardo desse direito. Deu para entender, gente? Não é tão difícil, tá? Na antecipada, como já tô com a coisa, extingue o processo. Vai continuar por quê? Já tô com a coisa. Na cautelar, não, tá? Então, tem essa diferença aí. 15 dias lá para emenda na antecipada e aqui 30, tá? O juiz concedendo ou não a tutela, também há 30 dias para agravo de instrumento no tribunal, igual da antecipada. E aí a mesma coisa, lembra? Então, volta lá no vídeo da antecipada, porque lá a gente fala, então, do agravo de instrumento pelo réu, né? Ou pelo autor, se não for concedido. Então, o autor pede a tutela, o juiz não deu, cabe o quê? Agravo, porque é uma decisão interlocutória. Não tem nada de fim de processo. Ele só não deu a tutela pedida pelo autor. Cabe agravo ao tribunal. E se for o réu, e aí o autor pede o efeito o quê? Ativo, lembra? Gente, olha o vídeo anterior que é muito importante. O efeito ativo. Porque ele quer a tutela. E se ele concede, o réu vai pedir o agravo, vai interpor o agravo com o efeito o quê? Suspensivo. Ele quer que não haja esse resguardo desse direito, tá? Então, concedendo não, cabe ao autor e cabe ao réu agravo de instrumento dessa decisão interlocutória da concessão ou não concessão da tutela, tá bom? Bom, então é isso, não concessão da tutela cautelar, se não concedida, cabe recurso, e o recurso é agravo de instrumento com efeito ativo pelo autor, tá? E segue o rito comum, tá? O recurso está sendo julgado aqui no tribunal, mas aqui embaixo vai seguir normal, tá? O juiz não concedeu a tutela, mas eu tenho meu pedido principal, só que ele não está protegido. Eu corro o risco do autor se desfazer, perecer. Mas aqui, ó, tá rolando um agravo aqui em cima que eu agravei, porque eu quero rever essa tutela. E o juiz pode, no meio do caminho, ter que conceder, porque se o tribunal julgar procedente o pedido do autor com efeito ativo, então ele vai ter que conceder, tá? E da mesma forma, se ele conceder, o réu pede também, através do agravo, o efeito suspensivo da tutela. Em ambos os casos, o processo vai continuar normal, tá bom? Aqui não se extingue, aqui não vai ter estabilização da tutela, como tem na antecipada. Por quê? Porque aqui não tem a concessão, é só a proteção do direito. Então, tem que chegar até o final, tem que chegar até a sentença, tá bom? Então, é isso, gente. A gente encerra a cautelar para passar para agora não mais provisória de urgência, mas provisória de evidência. E só para fechar, vamos lembrar que, assim, tanto antecipar quanto a cautelada, elas têm esses princípios, né, da sumariedade, da temporariedade, da não definitividade, né? Elas podem ser antecedentes ou incidentes, ou seja, pode ser pedido na petição inicial, como nós vimos aqui, né, os procedimentos, e ela pode ocorrer também no meio do processo, né, que aí tá no meio do processo normal, no rito comum, e você pode, então, entrar com a tutela. Ambas exigem o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, essa aparência de haver, né, indícios de haver o direito, e também o periculo in mora. São dois requisitos imprescindíveis para as tutelas provisórias de urgência antecipada e cautelar.
A antecipada satisfaz o direito material e a cautelar não satisfaz, né? Somente assegura a futura satisfação. Ou seja, na antecipada, o requerente, o autor, já usufrui imediatamente da parte do direito afirmado, ou pelo menos dos efeitos da concessão, e a cautelar, o requerente não vai usufruir imediatamente, mas vai ter resguardado aí o direito que ele tá, então, tratando no processo. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês no próximo. Nós já passamos pelo mais difícil, a tutela de evidência. Eu entendo que é um pouquinho mais... Tem assunto, mas ela é um pouquinho mais simples. Ou não também, né? Então, até daqui a pouco na tutela provisória de evidência.